Fala galera, bem-vindo ao Alquimia Inocência. A gente vem para mais um episódio insano. Quem fala aqui com vocês é o Carlos. Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Danúbio. Aqui é o Glauco. Show de tudo, galerinha. Galera, hoje a gente vem trazendo um episódio que é muito pedido por todo mundo. Bandas que formaram os nossos caráteres hoje em dia. E aí eu dou a palavra aos meus parceiros. Aquele delay. Vamos lá, Danúbio. Começa aí ou eu? Não, pode botar aí, gente. A bandas que fizeram nossa... A nossa evolução, o nosso Não. caráter, né? Oi? Cara, eu puxei o bonde com esse assunto. A ideia que eu peguei, né, assim, é que a gente comente aqui, né, um pouco da nossa origem musical, né, tipo assim, ninguém é cantor aqui, mas é tipo assim, as músicas, do mesmo jeito que, aliás, tudo que é mídia forma caráter, né? Se você escuta uma determinada banda, sempre ela traz uma letra, algum pensamento, até as que não cantam nada, as que não dizem nada, dizem alguma coisa, né? Porque a gente sabe que tem uns forró meio fleiragem por aí hoje, que a galera escuta uns funk, que não diz nada com nada e a galera ainda, de certa forma, forma uma certa legião, né? Porque tem seus fãs. E eu acho assim que, por exemplo, na nossa época, de mais jovem, a gente tinha músicas que não diziam nada com nada, mas também tinha músicas que falavam, contavam histórias, né? E essas músicas faziam a gente refletir e a partir disso aí a gente formulava um caráter, né? Porque por mais que muitas vezes fosse tido como algo à margem da sociedade, por exemplo, no meu caso, a minha adolescência eu escutei muito Racionais MCs, né? Muita gente tinha um preconceito da porra com Ainda as hoje letras. tem, né, bem dizer. Não, ainda hoje tem, mas querendo ou não, aquelas músicas retratavam uma realidade, né, do Sobreviver no cantor. Inferno, aquilo ali era um tapa na cara, um socão na boca dos brasileiros, viu, mas Sobreviver no Inferno. Pois é, assim, tem uma sequência de letras, cara. Jesus Chorou. Tem muitas outras do Racionais MCs que falavam, né, contavam a história, né? E, tipo assim, muita gente escutava aquilo ali com um preconceito já grande. Eu mesmo, eu escutava muito sozinho. Eu não escutava Uhum. com outras pessoas do lado, porque muitas vezes quem está escutando, a imensa maioria das pessoas, eu não vou dizer que são todos, não, mas pela minha vivência eu sei. Tem muita gente que escuta aquilo ali e não presta atenção na letra, não presta atenção na história. Só já tem aquela banda ali, como é o ritmo de favelada, é o ritmo de bandido, só malandro escuta, quando na verdade não é, entendeu? Se a gente prestar atenção nas letras, aquilo ali conta uma realidade, ali ensina alguma coisa, né? Tipo assim, é meio que tem um lado, algumas coisas negativas, mas tem muita coisa. Olha, é como quem diz assim, ó, presta atenção, a vida não é tão fácil assim, vamos mudar certos aspectos, entendeu? Dá uma certa, tem uma certa filosofia, né? E Uhum. como Na Racionais verdade, MCs, tem muita filosofia. Uma filosofia, na verdade, como acho que o Igão fala no Podpah. Ele não teve professor de sociologia nem filosofia. Quem foi professor de filosofia e sociologia para ele foram os Racionais, foi o Mano Brown. Porque se a gente pega um Brasil dos anos 90, a gente ainda tem muito vestígio, mas a gente melhorou muito a questão de, como você disse, as letras dos Racionais, a visão que se tinha da banda Racionais era algo criminalizado, era coisa de vagabundo, era coisa de marginal, de drogado e tudo mais. E, cara, se você vê as letras, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é como eu falei, é um soco na boca dos brasileiros para aprenderem a valorizar a sua cultura. Então, eu acho que tem muito mais a ensinar e hoje em dia tem que ser reproduzida essa arte dos Racionais como uma forma literária brasileira. E não só ele, mas outros na frente a gente vai falar. Mas, enfim, completa aí, o Glauco. não, era assim, tô dando aqui só o pontapé inicial, a base, né, que a galera comentou e que eu instiguei para a gente falar sobre o assunto, é porque realmente a música é um parâmetro que está na nossa vida, né? Uhum. Você está fazendo um exercício físico, você está escutando uma música, um estilo de música, muitas vezes aquela batida mais eletrônica, você está num momento mais zen ali, você quer escutar alguma música que fale, né, que lhe faça refletir sobre um determinado assunto. Você está numa festa, você não quer um ritmo que seja muito pensador, você quer um ritmo que seja mais balanço, para dançar, para brincar, para curtir, entendeu? Então, a música, ela está no nosso universo de tal maneira que ela também, ela constrói caráter, né? Já que a gente está nessa levada aí de falar, né, e tocar sempre nesse assunto,
principalmente nesse período que a gente está passando aqui, né, essas pandemias e tudo mais, é uma forma, entendeu? A música, eu acredito eu. Tô ligado. Cara, meu contato com Racionais, assim, ele começou um pouco mais tarde, porque como eu morava lá em São Paulo, tinha um vizinho meu que escutava assim, manhã, tarde e noite. Esse vizinho não era certo, mas não tô dizendo que era por causa da música. Tiveram uns problemas com ele e tudo mais, assim, a minha família. Um dos meus Mas, apelidos era Negro Drama. mas assim, quando eu mudei para cá, eu comecei a ter mais aquela consciência, eu comecei a curtir, comecei a prestar atenção do que aquela letra significava, o que aquela música trazia. E assim, se você prestar bem atenção, se você incorporar, ela te traz o retrato nu e cru da sociedade da gente, das coisas que acontecem. Cara, Racionais, ele mostra muito o que o brasileiro passa. Não é o brasileiro, ai, porque fulano de tal é elite, não sei o quê. É minoria. O brasileiro, ele é sofrido, cara. Ele passa por situações dessas. Muitas vezes até o pobre mesmo, ele não quer enxergar essa realidade que tem. É difícil, a vida é foda. E se você não se conscientizar, se você não matar um leão por dia, você vai ficar na merda sempre. E isso que Racionais sempre disse pra gente. Eu acho uma banda muito foda, formadora de caráter mesmo. Pronto. Cara, Diferente de vocês aí, a minha formação de caráter não foi diretamente ligada aos Racionais, apesar do que eu vou falar tem a ver também com eles. E hoje na minha profissão eu utilizo, não diretamente, mas eu mando, não. Eu peço para que a galerinha escute Racionais, principalmente o álbum Sobreviver ao Inferno, mas enfim. A minha formação musical foi vinda de um rock brasileiro dos anos 80, que eu não me encaixava diretamente, até o ano de 1999 eu escutar Red Hot Chili Peppers. Aí o mundo se abriu para mim. O mundo Aí virou, né? virou. Eu gostava muito de Biquíni Cavadão, eu gostava de Titãs, Cabeça de Dinossauro clássico, mas não virava, Aumenta. não achava tanto. Até porque quem comandava as paradas de som lá da casa da minha mãe na época, era minha irmã. Aí ela escutava muito forró, axé, banda Eva, como é, Harmonia do Samba, samba, tinha, o Tchan mais também. regional, Araquito, né? é o Tchan, É, essas coisas. essas paradas assim. Era o pop nacional e o regional. Aí tinha muito forró, né? Mastruz com Leite, sim, era muito grande. Acho que nas minhas primeiras formações de música foi Mastruz com Leite, né? Mas aí, quando eu me encaixei mesmo, foi com rock no Red Hot Chili Peppers. E aí eu já dou um adentro sobre essa questão que muitas vezes, na verdade, boa parte das pessoas precisam amadurecer a mente. Por quê? Porque quando o cara fala de rock, o cara pensa que é tudo, é superior, é melhor que todo mundo. E aí gera um certo preconceito com os outros estilos musicais. Na minha adolescência, eu tinha muito essa cabeça dura de não gosto disso, não gosto daquilo e tal. Porém, com a maturidade, o cara, em vez de ficar só preso naquilo ali, não, você vai abrindo para outras coisas. E nos últimos anos, a gente tem exemplo de que você ter uma mente fechada é muito ruim. É bom você saber escutar tudo. E como o Glauco falou, mesmo as coisas que não são tão colocadas como boas para alguns, tudo é válido, tudo é tirado uma característica, porque seja ela local, regional ou nacional. Exemplo, todo mundo degrada o funk. Mas o funk surgiu da onde, meu povo? Vamos nós. Quem for favelado que teve a chance de escutar a nona sinfonia de Beethoven? Não teve. Aí o cara criou um próprio estilo, que tinha aqueles funk românticos dos anos 90, com o DJ Malboro e tudo mais. Eu ia abrir esse parênteses, viu, Danilo? Pode falar. Eu ia abrir esse parênteses aí no teu, porque é o seguinte, quando a gente fala de um estilo musical, a gente tem que entender também o contexto da época. Porque, por exemplo, o funk, como tu tá falando aí, funk ele começou com uma proposta muito boa, era o funk romântico, né? Tanto que a galera hoje já consegue distinguir mais, né? Mas ainda existe muito preconceito sobre esse estilo musical. Aí, nos anos 2000 veio aquele funk mais sensual, né? Mais com a ninja, com não sei, guerreiro, não sei o que do funk. Até veio também o Alexandre Frota entrando naquela vibe das mulheres no domingo de biquíni, fio dental e tudo mais.
biquíni, calcinha, sei lá o que era. Talvez Mas, assim, um era, pré-funk era, um- ostentação, né? Quer era uma dizer? maneira para entrar nesse funk ostentação. Mas vamos nós, surgiu da onde? Da favela, da pobreza. Como antigamente surgiu o blues, o jazz nos Estados Unidos, surgiu da galera pobre, da galera negra que era excluída. Então, o samba brasileiro surge também dos guetos, das favelas, e ele vai ganhando corpo, vai ganhando espaço, porque é uma característica nossa. Mas a gente, pela mente, pela não instrução cultural que a gente tem, a gente não sabe dar valor. Aí eu volto. Quando eu comecei, conheci o Red Hot, aí veio também o boom do Charlie Brown Jr. e dos Caralho. Raimundos. Quem é que nunca Essa escutou palavra. Mulher de Fase? Meu amigo, até hoje eu canto Milambe. Como a vista é linda, da rodagem gigante é tão grande. Acho que ela viajou pensando que era. Aí deixa para lá, né? Que Uhum. hoje já não dá mais para. Não se encaixa mais no contexto. Charlie Brown Jr., ela achou meu cabelo engraçado, proibida para mim, no way. Até teve uma readaptação Zé dessa Cabaleiro, né? música pelo Zé Cabaleiro, perfeita. Então, assim, eu fui muito baseado no rock. Aí fiquei no rock por muitos, muitos anos. Aí teve a vinda das bandas estilo californiano, que aqui chamaram de M, degradaram muito essas paradas. Aí, no mesmo tempo, eu conheci também heavy metal, death. Aí o punk rock, quando eu conheci o emo, eu disse, será que tem umas coisas mais legais? Aí veio o punk, né? Mas eu era muito, muito, muito fã, esse muito, 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 quase 100%, de Blink-182, cara. Eu escutei muito, mas muito escutei Blink Blink era assim, muito massa, eu gostava muito também. bambãs, assim. Cara, essa aí é nova pra mim. Nunca tinha ouvido falar dessa Nunca banda. escutou Blink, Blink? não? Se É escutei, um talvez tenha sido uma música ou outra, rádio, essas coisas. All the Small Nunca, Thing, I Miss You, deixa eu ver. nunca tinha ouvido, cara, nunca. É Eu esse era. aí. O meu É, estilo é muito excluído. aí vamos já estratificar mais. Aí isso foi meu estilo. Aí, com o tempo, com a maturidade, aí eu comecei a assistir, cara, será que tem outras coisas mais legal? Aí comecei a ver as batidas de hip hop. É uma batida que o cara fica naquela vibe que fica balançando a cabeça e tudo mais. Aí eu fui me abrindo para outras coisas. Mais bossa nova, MPB, essas paradas assim. E hip hop principalmente. Tudo que envolve a questão cultural, eu quero entender. O funk, eu quero entender. Eu preciso gostar? Não, mas eu preciso respeitar. Eu preciso encontrar Respeitar. essa vibe, dessa essência, por que que a galera gosta. Então, e tudo isso faz um caldeirão, como tu falaste, sobre a questão de música. Eu acho que a música ela é tão importante na nossa vida que, às vezes, a gente esquece as coisas, mas escuta a música, aí você volta para o passado e você lembra de muita coisa que aconteceu. Aquela música te marca, seja uma coisa boa, seja uma coisa Ruim. ruim. Eu acho muito foda a música nisso. E o estilo que mais me caracterizou foi o rock, cara. Eu era muito, ainda sou muito fã de muitas bandas. E bem saudosista, no melhor estilo da palavra. Cássio, você ia falar alguma coisa? Não, não, pode continuar. Não, é porque eu ia botar um ponto, Dando, porque é interessante, cara. A gente sempre fala das músicas que nos marcam e dos estilos, mas é curioso como a gente tem que hoje o mundo ele pede que a gente se torne eclético, né? Porque a gente fala isso, a gente está falando dos nossos estilos que é Racionais MCs, você aí falou do rock, deixa eu ver se eu entendi, é tipo metal, né? Rock metal, que é uma música mais norte-americana, Isso, né? mas Se encaixaria mais nesse e o pop nacional, que aí já vai aqueles que tu falou anteriormente aí, né? Que é tipo MPB bossa também, nova. ou Bossa Nova, essas coisas mais nacionais e mais, digamos assim, segmentadas, né? Mas a Ah, gente está na região que é puro forró, né? forró. A gente nasceu e se criou aqui dentro do forró pé de serra, que a galera chama, né? Que Mastruz depois se com leite? tornou. Sim. Quem é que nunca escutou Mastruz com leite? Pois, Ó, e meu tipo assim, vaqueiro, meu peão. banda sem pareia, e dentre muitas outras. E tipo assim, a gente tinha na nossa adolescência um nosso estilo, e que meio que batia com relação a esses estilos aí da região, né? E isso segmentava a gente de certas amizades que a gente. Era. Eu percebo hoje, pelo menos, que de certa forma foi um erro, né? Hoje eu posso dizer que eu sou bem mais eclético, que eu curto tudo, porque eu percebi que ao curtir tudo, eu não excluo ninguém da possibilidade, entendeu? Tipo assim, às vezes a gente deixa de se comunicar com alguém, deixa de se dar bem com alguém, simplesmente porque a gente já cria um preconceito sobre o que ele escuta, né? Eu tava falando que Racionais MCs, eu tenho certeza, cara, que muita gente, tipo assim, eu nunca fui
de uma realidade de ser um cara malandro, essas coisas. Mas eu tenho certeza que muita gente que me via escutando aquilo dali, né, eu já fazia o mais escondido possível, mas tenho certeza que muitas pessoas percebiam aquilo dali e já tinham uma péssima impressão sobre mim, sem nem me conhecer, entendeu? E a música, ela também acaba fazendo isso, né? E a gente que tá aqui, eu pelo menos, eu passei por muito por isso, a galera me criticar, porque eu não queria ouvir forró de jeito nenhum. Na época, né? Assim, Na época 10, do 15 anos adolescente, atrás. dos seus 14, 15 Os anos 15 até anos, seus né? 18, 19 anos, você só quer escutar aquilo que você gosta, você é dono da verdade absoluta. Você é E meio aí, intolerante com o que os outros gostam, né? isso, Você que é só você mesmo que importa, o Só, resto que e se aí que foda, eu, né? e aí que eu acho que é o grande erro do Brasil, da educação do Brasil, voltando mais uma vez para esse ponto. Por quê? Porque a gente não foi instruído, cara. A gente foi instruído por essas culturas que a gente fundamentou uma base. Fundamentando uma base, não existia outra coisa. Porque para a gente, na época, aquilo ali se tornava uma verdade absoluta e antecipava um conceito que gerava preconceito. é. Porque, vamos nós, qual era a banda de forró que induzia você a procurar um livro, assistir um filme mais elevado? Não tinha, Não porque existia. porque a questão era romantizada, era tentando passar alegria para as pessoas. Só que a gente, na nossa época, não entendia, que é a época da rebeldia, da revolta e tudo mais, o que você queria? Algo que te inspirasse a querer buscar mais, a ser melhor a cada momento. E assim, a gente não entendia a questão. Até fala do Aviões de Forró, tem um podcast aqui que eu não sei, tem um podcast no Ceará que o Riquelme deu entrevista, e é muito foda a história do Riquelme, do baterista. E esse baterista, ele criou um estilo próprio na batida, que o próprio Aquiles, o Aquiles Priest, que era da banda Angra, que da banda Hangar, reconhece o estilo do cara. E aí a gente não valoriza a nossa terra. A gente, pela questão da cegueira na época, a gente não valorizava isso daí. Só que aí a gente, hoje, com maturidade, e para que é que serve esse podcast, esse episódio? Até para ensinar a propagar respeito para as pessoas. Você que é jovem, que vai escutar, ou você que é velho, abra a mente. Abra a mente, porque é muito legal não só ter um estilo. Todos os estilos, eles mudam a engrenagem. De uma certa forma, ele entra no contexto do histórico, ele entra no contexto Cultural. regional, ele entra no contexto principal da questão cultural. A gente é muito americanizado. A gente não valoriza muita Não coisa que a gente valoriza o lugar, né? não valoriza o lugar. Cara, para quem é um corra melhor, mais divertido quando você tá com a família e rola um forrozinho pé de serra e você fica brincando, fazendo uma dança com a galera. Não tem coisa mais divertida, cara. Você consegue interagir, socializar Isso. de várias maneiras, evita tantos e tantos problemas aí. Cara, eu acho muito importante. Eu também Pessoal, acho que passei travou muito aqui por para mim. essa, passou muito por essa fase assim rebelde, sabe? De querer só escutar aquilo. Ah, eu só gosto, eu curto um rock, porque eu acho que eu tive muito a origem musical muito parecida com a de vocês. É, é muito naquele rock nos anos 90, Red Hot. Ainda tive uma influência assim vindo de antes do Queen. Escutei bastante Queen Ah, no sim, começo sim. dos anos 90. Comecei a passar por bandas tipo Metallica, essa parte. Nacional, foi muito Charlie Brown. Até hoje eu consumo muito Charlie Brown, escuto muito. Tanto é que quando houve a notícia da morte do Chorão, eu passei mesmo, fiquei Eu não mal acreditei pra no momento, caralho. cara. Também Eu não. fiquei E eu, mal, fiquei e mal. era isso que eu ia dizer, Carlos. Faz falta, viu? Chorão Faz, faz faz. falta muito para a música brasileira. Tanto para a música como a própria posição dele, cara. A posição dele era foda. Como eu acho que o Mano Brown, acho que pelo cansaço ele deveria se impor mais também, porque ele é uma voz no Brasil. A voz na periferia é a voz do Mano Brown. E para muitas pessoas, o Mano Brown é um grande professor que tem respeito, que eu acho que ele deveria falar mais, se impor mais. Não é a questão dele dar a opinião política dele, mas porque ele foi um professor para a gente. Ele foi um mestre para a gente. E eu acho que as pessoas têm muito respeito, eu acho que ele ajuda muito a galera a refletir sobre isso. E ele fala nas músicas dele, não na música, nas entrevistas dele, quando ele diz assim, ó, se nas minhas músicas a galera não compreendeu, eu não sei se eu fiz certo. Ele não fala assim, né? Mas é como se a galera não escutasse realmente o que era aquilo que vocês dois falaram perfeitamente. Aquilo ali é uma aula de vivência. Aquilo ali é uma aula de sobrevivência mesmo de vida. É uma aula de vida e as pessoas têm que entenderem isso daí. Cara, eu não pude conhecer o Cara. Chorão, mas se um dia eu conhecer o Mano Brown, eu me Tem, menciono, viu? Porque o cara é foda. O cara é pica mesmo. Não tem igual ele, não.
E assim, pegando esse cenário mesmo, foi o Raimundo, Charlie Brown, Detonautas, CPM 22, que o final dos anos 90, começo dos anos 2000, o rock nacional, ele teve uma ascensão muito grande. Aí Principalmente com o entrou muito, CPM, viu? CPM, sim. Charlie Brown. Aí depois ainda peguei aquela fase do punk rock, que era o Blink, Green Day, Yellowcard, peguei a parte do... Pennywise, Millencolin, que já é mais Isso. californiano. Então a gente pegou muito aquela parte que eu tive tentativas de andar de skate, né? Não vou dizer que eu aprendi, não andei porra nenhuma, só fui pra cair. Até quebrei dente com essa merda. Então, assim, Nada. mas era muito Skate é influenciado, vida. Eu também né? andei de skate, principalmente influenciado pela questão do... Que aí pega as bandas que o cara vai mudando, é assim, ó, o videogame, ele tá ligado demais na gente, cara. Quem Não jogou é. Pro Skate 1 e Pro Skate 2 endoidou com a trilha sonora, cara. Bad Religion, Millencolin, Lego Egon, eu falei Bad Religion já, e Falou. vários, o próprio estilo hip hop, o próprio estilo de vestimenta, largadão dos skatistas, veio também a ascensão do nu metal, né? E a gente gerou, até hoje eu me visto daquele jeito Eu também me largado, visto porque dessa forma, eu não calça gosto de coisa baixa, colada, tênisão calça. boot. Então a música influenciou muito, e influencia muito a nossa vivência. Principalmente a questão urbana, né, de rua, dos Racionais, essas paradas bem largadas, que também pega muita coisa dos Estados Unidos. O próprio hip hop surge também nas periferias, né? E é o tipo da coisa, cara. Como é que eu posso dizer? Pegando essa parte, assim, essa fase de transição, eu escutei muito hip hop nacional, hip hop internacional, na veia mesmo do Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg. Depois passei o rap nacional, curto muito. Não sou muito fã de trap, não aprecio muito. Mas o rap eu gosto bastante. Só que ao passar do tempo, eu fui aprendendo a respeitar a cultura do pessoal. Hoje aqui, não vou dizer assim, eu amo forró, eu amo sertanejo, eu amo um brega, eu amo... Não, mas eu tô nos cantos, eu não me incomodo em escutar. Não tenho problema nenhum. Fui pra festa já. Não tem... Antigamente, eu tinha aquela intolerância que eu não queria escutar de forma nenhuma. Hoje é super tranquilo, escuto de boa. Não saio cantando porque não fixa na minha cabeça. Mas é super tranquilo. Não tenho no meu celular as músicas, não tenho no meu pendrive. Mas se, por exemplo, a pessoa chegar para escutar, inclusive eu já fui churrasco na casa do Glauco, a gente escuta, ele bota um Bruno Marrone, coloca assim, nada contra, nada contra. Fico de boa. Cara, eu tô escutando vocês que eu percebi uma coisa. Até mesmo pessoas no mesmo ambiente, vivendo na mesma cidade, têm opiniões bem diferentes. Eu percebi de vocês falar de bandas muito de exterior, né? Bandas estadunidenses, de outros países aí, né? Cara, eu não sei por quê, mas eu sempre tive uma certa aversão. Eu escuto, mas eu tive sempre uma certa aversão a essa música externa. Eu sou muito nacionalista. Eu me considero estranho porque tem certas bandas que eu escuto, né, diferente das pessoas, mas em geral são todas brasileiras, né? Tipo Uhum. assim, no meu histórico assim, de música, se vocês forem ver, vai ter bandas como Velhas Virgens, vai ter bandas como Pedra Letícia, coisas assim que não são convencionais para o dia a dia, mas elas nunca fogem do brasileiro, né? Até as que Uhum. arranham algum inglês são brasileiras ainda, né? Uhum. Eu acho interessante esse tipo assim, essa formação musical que a gente tem, principalmente com o advento da internet, a gente tem uma liberdade muito grande de descobrir, né? Vocês estão falando algumas bandas aí que, tipo assim, é claro, também não sou um leigo total. Tem bandas aí do exterior que eu conheço, tal, mas digamos assim, eu sou um ouvinte assíduo? Não, entendeu? E eu percebo já que, dependendo da pessoa, cada um tem sua própria formação, né? E isso é muito bacana, cara, porque você difunde vários conhecimentos, né? E constrói algo novo. Bacana. Tô gostando de Por ouvir exemplo, aí. uma das bandas assim que a galera passou despercebida. Nação Zumbi, bicho. Não, passou despercebida na nossa Os região. zumbi Nação Chico Zumbi. Science, né? Chico Sainz, bicho. Macho, um maracatu atômico revolucionou um determinado período nosso na música brasileira, porque ele misturou, ó, como Jumenta é legal a Parida. mistura. Ele pegou o maracatu e misturou com peso de guitarra, com a voz bem rasgada, bem regional. E quando ele juntou aquilo ali, meu irmão, foi uma explosão no país.
Maracatu Atômico ganhou proporções internacionais. Pena que ele foi cedo, muito cedo, ele chegou a falecer. O Chico foi. Mas mesmo assim, deixou uma raiz cultural grandiosa que eu acho que todo mundo tem que escutar também, pela valorização, aí pega essas últimas falas do Glauco, da nossa raiz, da nossa nacionalidade. Ali foi uma criação brasileira, um maracatu atômico, que eu acho que tem que ser passado muito mais além do que a gente pode imaginar. E assim, começou no Nordeste, bicho. É algo assim fenomenal. E o Brasil, no caso, a gente aqui, algumas pessoas passaram despercebidas. Pelo menos no meu nicho, assim, eu pouco ouvia falar do Nação Zumbi. Tinha uma galera que escutava e dava o maior valor, mas tinha outros que, bem americanizado, não ligavam pelas músicas brasileiras. Mas eu gosto de música brasileira. Eu acho muito foda você pegar escrever uma letra e fazer uma música em cima do português brasileiro, que é muito, muito difícil. Aí eu entro numa banda que, para mim, é a das top, por conta da rebeldia. Não é nem da rebeldia, mas da pressão que ela bota em cada letra ali. Dead Fish, bicho. Dead Fish, quando eu conheci, tornou-se top dos tops ali. Para mim, é algo assim fenomenal quando você tem a urgência, a música, né? Por exemplo, um álbum que, no caso, para mim é tudo. O 0 em 1, Um Homem Só. Esse agora, Contra Todos. Esse último que ele lançaram em 2019. Bom, cara, é assim, é uma banda que ela sempre traz um impacto, assim, um punch mesmo de um socão na nossa boca sobre reflexões. Reflexões que tenham letras, tem um mercado. Aí a gente fala de NX0, Fresno, que eles conseguiram chegar nesse mercado, mas tem um outro nicho que foi bem underground das bandas brasileiras. E o Dead Fish estava no meio disso daí, e não se vender. Eles não se deixaram levar pela questão do mercado. Não, a gente vai produzir nossas músicas, ao nosso estilo, a gente vai doar quem doer, gosta quem gostar. A gente vai continuar nesse ritmo aqui. E eu acho muito foda, assim. Quem pegar as letras do Dead Fish também tem um alto índice de reflexão sobre o campo político, econômico, social. Eu valorizo demais essa banda. Eu acho o reconhecimento. Uma das pessoas que eu queria conhecer seria o Rodrigo do Dead Fish. Trocar pelo menos uns 3 minutos de ideia, porque o cara é foda, bicho. É foda. Acho muito massa isso. E outra coisa, pegando o gancho do Nação Zumbi regional, Jumenta Parida, bicho. Jumenta Parida era muito cara, foda. Eu já ouvi falar muito dessa Jumenta Parida. Eu nunca tive a oportunidade de ouvir. Cara, é algo... Então, um dia eu vou pesquisar. Bem pesado, mas bem regional. Bem regional, no melhor sentido da fuleiragem cearense. E aí, falando em fuleiragem, eu acho que a gente esqueceu de algo que acho que ensinou a todo mundo, que tem uma outra visão, uma visão mais jocosa também, foi Mamonas Assassino. Ali foi o começo de tudo, né? Digamos assim, para o brasileiro. Da nossa geração foi o começo de tudo. Quem não chorou assim quando aconteceu, né? Sobre da notícia amanheceu. Eu não chorei, eu gostava da banda. Faltei me acabar. Mas eu não era fã da banda. Mas que ela teve sua relevância, eu acho que ela teve, apenas com o disco, até hoje a galera curte o som dele, é tanto que abre as portas para a questão de um novo estilo, de uma nova entrada do rock e tudo mais. Eu acho que, eu não sei, posso estar enganado, mas no universo musical, o Mamonas Assassinas, ele abriu as portas para um linguajar novo, né? Um linguajar mais jovem das músicas, né? Porque antes, tipo, a gente tinha os grandes clássicos, os grandes cantores aí, eram letras muito mais formais, tinham muita letra, era uma coisa mais engessada, né? Não é nem que fossem engessadas, eram composições muito bonitas, só com um linguajar mais culto, né? Quando o cara ia ver aí, a gente estava até falando de algumas bandas mais cedo, como Zé Cabaleiro, né? Se a gente na mesma pegada, Zé Cabaleiro, Fagner e outros cantores, mas aquela letra muito formalizada. Pornografia mais linda do que aquela música. Quem dera ser um peixe. Para o aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor para te encontrar, passar a noite em claro dentro de ti. Ó, que coisa mais linda ali, a maior sacatruma que existe. Sacatruma é sacanagem. Sacatruma, me lembrei do Joãozinho, viu, mano? Traz umas palavras que eu vou já puxar um dicionário aqui. Sacatruma é sacanagem.
Essa turma fazia muito tempo que eu não escutava essa Joãozinho gíria, aí, viu? João Cabão. Não, Ele mas, tá por cara, aqui, viu? Tá morando aqui. Tá. Vamos de chamar fato, ele, mano, pra falar de bandas e tudo mais também, assim que o bicho se garante. Ele tinha uma banda aqui em Canindé também. E falar nisso daí, ó, como a música ela influencia e muda uma geração. Eu lembro bem que tinha um polo de arte na nossa cidade que ele ensinou um monte de moleque a tocar bateria, violão, teclado, essas paradas. E essa galera, quando começou a ter acesso a outros nichos musicais, começaram a montar a banda. E essa geração que foi do polo, ou que tinha amigos do polo, que aprenderam a tocar com essa galera, montaram bandas, seja de forró, seja de axé, seja de pagode, a propriamente o rock, que fizeram um boom, tem um boom em Canindé, teve um movimento bem Tem uma underground, orquestra aqui em Canindé, cara. Tem uma orquestra aqui, só pra você ver a importância. que teve esse evento, uns eventos Rock Canindé, Grito Rock e tudo mais, que surgiu e bem estilo Mamonas, quase estilo, tem uma das maiores bandas de nenhuma época que temos os Canindés, né? Mas Canindé, também o tivemos rap, aí o rock do ovo, né? Ovo de Novo. E assim, tinha várias bandas, no melhor, cada um do seu estilo. Tinha a Itrio, que era bem estilo Def, Metal e tudo mais, influenciado pelo Pedro Gustavo. Tinha os Canindés, que era mais uma fuleiragem. Tinha a banda O dos Mel Reum, que era Anjos. do Girlano. Tinha a banda, acho que não era. Por último era Foi Reum, Reum, mas né? começou como Mogoldos a banda, que era bem californiana. Aí tinha O a Efeito minha Cola banda foi que. a maior É, delas, né? isso. Ela teve um impacto grande, né? O Efeito Cola, que ela Chegaram a conseguiu gravar abrir CD, né? shows. Aí tinha a minha banda, que era Noturnos 32010, aí depois foi mudando de nome, Zero à Esquerda, não sei o quê. Então, assim, ó, foi uma geração que foi moldada por essas músicas, bem no estilo que faça você mesmo. 2, 3 acordes, você monta uma música e tudo mais, que fez um evento que, eu diga-se de passagem, um dos melhores eventos que eu já vi aqui na Foi cidade, foi o insano, Rock viu? Canindé. Insanão. Tipo, se juntou uma galera. Eu não sei se vocês participaram do Eu primeiro, participei. mas foi assim, eu antológico, tem tava no também. YouTube, mas foi algo que, tipo assim, ó, vamos tentar fazer algo para mobilizar e movimentar a cidade e tentar juntar a galera num determinado local para trocar ideia, vamos abrir a mente para a gente expandir isso daqui. E teve isso daí. E eu digo, a galera criminaliza muito rock, né? Que tem briga, não sei o quê. Não teve uma briga, bicho. Uma briga sequer teve. Foi uma das coisas mais emocionantes. Tinha uma galera lá que na verdade, o rock em si, ele, principalmente o punk, quando surge, nos anos 70, por ali assim, era algo que estava massificado pela cultura americana, do modelo perfeito. Aí vinha a galera hippie também, que faça amor, não faça guerra, paz e tudo mais. E os caras estavam guardando um sentimento de raiva, de revolta por tudo que estava acontecendo. Guerra Fria, Guerra do Vietnã, mudança na questão de Segregação gestão racial. americana, segregação racial. Aí a galera disse, meu irmão, a gente tem que explodir, porra. E aí explodiram. Aí surge também um hip hop também nesses anos 70. E aí influencia muito a galera aqui. A galera bebeu muito da fonte do punk rock. Cara, Ramon, Sex Pistols, The Clash, escutaram muito isso daí. Aí vem aquelas bandas meio californianas, que também tem outra geração que é sugada por isso daí. Aí tem os clássicos, Metallica, que a galera endeusava. Tinha Pantera. Ixi, meu irmão, a galera escutou muito Pantera. Cannibal Corpse. Eu não escutava tanto esse estilo, porque eu era mais punk. Aí esses aí, eu lembro muito bem, mas que era assim, ó. Mas tu soube, fulano de tal, tem a fita, tem um VHS de não sei o que ali. Bora atrás. Aí o cara saía, tipo um Pokémon, No sol quente. fazendo jornada para buscar isso daí. E aí resultou nos Rock Canindés. No primeiro Rock Canindé eu falo que eu participei, eu ajudei e tudo mais. E eu vi a alegria da galera tocando em uns equipamentos assim, bem meia boca. Mas eu digo, eram grandes músicos. Aí cada um depois foi para o seu local, foi perdendo gosto. Não é nem perdendo gosto, foi mudando as ideias e aí não é que Tem morreu. cara cara, dessa época que tá no eles cenário de pegaram música eu mesmo. acho que eu peguei, mas um aspecto aí que tu tá falando que eu acho bacana, que tem tudo a ver.
É porque, cara, a música, ela tem muita relação com o nosso contexto histórico, o nosso momento que a gente está vivendo, né? Porque, eu tô falando aí, não, aconteceu isso. Foram fases que Canindé viveu, fases que a juventude do Canindé viveu, né? Hoje, se a gente for pegar, talvez a galera, não sei, eu tô aqui chutando pela maioria, tá tão difundido o forró, o sertanejo, que talvez a gente não tenha mais essa distinção regional tão clara. Existe, mas não é tão clara, né? E a gente passou por fases, cara, também historicamente falando, com bandas que a galera cantava de uma forma, né? Como uma forma também digamos assim, de tentar se libertar, né? De bater de frente com quem estava oprimindo, né? A gente tem o nosso período da ditadura, com Então, vários cantores também e tal, né? Tu falando, eu puxei isso da cabeça, sabe? Eu lembro que, de certa forma, a música ela também pode ser construtiva e educativa, né? Porque a gente localiza ela no tempo e o contexto em que ela foi formada, porque tem, uma tipo assim, música que a gente pergunta muito ainda, que país é é esse? isso. É a porra do Brasil, porque do espírito de rebeldia, justamente de uma ditadura militar, que negam as pessoas hoje, os negacionistas que não estudam, que são doutores de internet, dizem que não existiu. Existiu a porra de uma ditadura, sim, e ela não foi só Sim. militar, ela foi civil-militar. Muitos grandes empresários financiaram essa porcaria. Financiaram essa porcaria os mesmos empresários que queriam vender o Brasil para outros locais. Esses mesmos empresários que ajudaram a degradar tanto a imagem de um cara que também já fez uma ditadura, que foi Vargas, ele cometeu um suicídio, demagogo e tudo mais, mas não é o contexto que eu estou agora. Mas estou dizendo que uma certa elite, ela oprimia, ainda oprime o Brasil, que é, nesta situação, a cultura ela vence, a cultura ela rompe essas barreiras e chega a locais onde ela não chegava. Por exemplo, o punk rock brasileiro, que fica a briga Não, entre São Paulo e Brasília, nós temos a propagação dessa cultura de rebeldia mesmo, tipo, meu irmão, eu tô puto com essas porra aqui, vamos explodir o caralho de asa, a gente não quer saber, a gente quer ter liberdade. E aí a gente tem vamos falar, vamos. todos esses contextos de desapego, desafogo, ter raiva que estava guardado, explode isso daí. É tipo isso que eu quero dizer, que tipo assim, quando vocês estavam falando aí das bandas canadenses, eu já, por exemplo, não tive tanto contato com essas formações aí. Mas, cara, é interessante a gente ver a construção do tempo através delas, né? Tipo assim, você mesmo estava falando aí, muita dessa galera já se dispersou, já estão seguindo outros caminhos, estão com outros projetos, né? Mas que naquele período do tempo eles contavam a realidade da nossa região, né? Digamos assim. E isso repercute para o Estado, para a nação, né? Tipo assim, a gente fala do Estado na esfera estadual, digamos assim, porque Uhum. eu coloco mais como uma região, porque a gente tinha, até alguns anos atrás, uma divisão. O forró, por exemplo, que era uma coisa muito regional aqui do nosso lugar. Era o Nordeste que tinha o lance do forró. Eu acredito que se tinha outras regiões, talvez não fosse tão forte. Aí tinha região que tinha o frevo, né? E Uhum. isso foi, digamos assim, e é uma marca da história da gente. Se a gente pegar músicas aí, de repente começar a escutar alguma música relativa a algum período da história, a música, ela conta a história. Porque para a gente que viveu, a gente relembra. E muitos aspectos da letra que a gente tinha naquela época era referente a momentos que estavam acontecendo, né? Aquela E letra do a gente aquela letra do Charlie Brown, não é sério? Quem é que nunca escutou aquilo ali? É uma realidade. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Então, a TV trazia de um certo horário informação boa, mas no outro horário ela não atingia o jovem. O jovem não queria ver aquilo ali, porque a gente nunca teve instrução. E nas músicas tinham instruções. É tanto que por isso que eu acho que essa questão de rebeldia e essa questão de não aceitação de outras culturas, por conta que, pô, estão querendo mentir para a gente, ó, tudo isso daí é uma farsa e estão querendo apenas distorcer uma realidade, ó, dando doce na boca de criança e a gente vendo um país sofrendo, um país perdendo. E essa situação aí se encaixa muito entre o hip hop e o rock, que se você pegar, ele exclui de mercado.
O rock era o rock mainstream, era um rockzinho, uma baladinha. Tinha um Chorão, que ele rompeu as barreiras, eu não sei nem como. Era muito doido o Chorão. Os Raimundos com aquela música bem escrachada, que, tipo, liberdade de expressão. Deixa eu falar, filho da puta, expressão. Então, Uhum. elas romperam por conta justamente de uma outra coisa que mudou também a vida de muitas pessoas. A MTV, cara. A gente tem que falar muito sobre a MTV, porque ela, MTV, emissora jovem, com pensamento juvenil. A gente tem o Gastão Moreira, que foi apresentador da MTV, que depois ele fez o Musicals na TV Cultura, que elas agregavam a cultura para o jovem. Então, o rock e o hip hop sempre estava atrelado à MTV, a pensamento juvenil, mesmo eles também, de uma certa forma, querendo ludibriar a galera, mas tinham acesso. Aqui eu acho que em Canindé não pegava MTV, não. Acho que só com DirecTV. Não, aqui em Canindé a gente conseguia ainda pegar o de Fortaleza, TV Cidade. o canal de Fortaleza, cara. TV União. Ah, TV TV União União. passava os clipes. Aqui pegava aqui, chegou Tinha. a pegar aqui. E não, só em Fortaleza. Pois é, aí pronto. Com essas paradas de clipe, a gente também tinha muito acesso, porque CD ninguém tinha condição de comprar CD. Comprar. Tinha condição de comprar o CD pirata, e muitas vezes o CD pirata, como o Glauco falou, vinha de forró. A pirataria do forró foi muito grande. Foi enorme. Mais uma coisa que pode parecer babaca da minha parte, mas a pirataria também ajudou muito a propagar uma cultura. Ah, sim, o sem cara ganhou dúvida. A dinheiro, pirataria beleza. alavanca também. Mas vamos pegar. Quem é que tinha condição? Vamos botar aqui um CD de R$40, R$50, para quem ganhava um salário mínimo na época. Deixa eu ver aqui nos anos Hoje 90. ainda não máximo tem R$200, você condições de dar talvez. 50 conto no CD, mano. Não Hoje tinha. não tem. Aí não tinha. O que é que acontecia? O cara ia lá com R$3, R$5, o cara fazia a festa e escutava. Por exemplo, Sistão Vandal, quando a galera começou a escutar, meu irmão, e é um impacto muito grande. Aí antigamente Tempo de Demole. o rock era do demônio, aquela banda Chop Suey, né? A música Chop Suey, Só pra isso aí. que Toxicity também, né? retrata uma parte do extermínio que houve na Armênia, que é de um local de origem deles. E ninguém se liga nisso daí. Eles são os críticos fervorosos sobre a questão da imposição do imperialismo americano. E aí, a galera escutando aquilo ali, aí vai buscar uma letra, e também ajudou muito as pessoas a desenvolverem o inglês, a aprenderem o inglês. Então, assim, o rock estrangeiro, de uma certa forma, ele estava atrelado à cultura americana e, ao mesmo tempo, não estava atrelado, que também tinha espírito de rebeldia, de não aceitação. Escuta um Bad Religion, totalmente contra o sistema. A gente era muito influenciado na época a respeito dos clipes, quando a gente não tinha acesso à internet. Então, a gente começava a curtir mais a banda quando você via um clipe. Você viu que antigamente tinha todo o cuidado de lançar um CD e praticamente todas as músicas desse CD tinham um clipe. Hoje é meio largado, a banda lança a música, não tem. Porque hoje todo mundo consegue produzir, né? E é muita produção acontecendo. Aí tem Spotify, tem Deezer, tem todas as plataformas, e a galera não se liga mais, porque mas quem nunca gostou de ficar em casa assistindo horas e horas de clipe, mano? E quando passava aquele, tu gostava, caralho, tal músicas e tal. E uma das coisas que eu mais escutei na minha vida também foi Los Hermanos, bicho. Olha como é Não gosto. totalmente Já ouvi antagônico também, muito boa. musicais, ó. Do forró, depois eu mudei pro rock, de um rock mais punk, depois extremista, para, no caso, mais elevado, mais guitarra, mais aqueles gritos, para depois um Los Hermanos, que não tem um estilo musical. E foi aí que eu fui me Pegada mais- reconhecer. Tipo, Mais melody, né? Não É é uma nem vibe isso. boa, cara. Era tipo, eu não sei que porra é essa, eu só tô tocando e me divertindo. E eu escutei muito. Aí foi aí que eu comecei a ter maturidade no som. De escutar um Dead Fish, de Charlie Brown, a Los Hermanos, a Bossa Nova, a Procurar Cartola. Aí foi abrindo. Tipo, um Planet Hemp, meu irmão. Planet Hemp tipo, a música Mantém o Respeito. A banda que eu lembro muito bem quando eles foram presos, nos anos 90, que começaram a dizer assim: uma banda que faz apologia à maconha. Aí os pais, você não pode escutar essa banda, não. Tá vendo no jornal dizendo que eles estão dando maconha para a juventude, não sei o quê.
E, meu irmão, os caras estavam fazendo uma coisa que eles já sabiam, tinha uma previsão do que estava acontecendo, o que acontece hoje, são essas brigas Era na frente do tempo, ideológicas, cara. bem à frente do tempo, bem à frente do tempo. E as críticas sociais que tinham, aí eu pego também um Rapa, que é assim, tipo, A Minha Alma, O Que Sobrou do Céu, Monstro Invisível. Meu Cara, Márcio irmão, Vizinho é fantástico, é fantástico. as músicas, a música, ela tem que ser muito bem inserida, como o Glauco falou, no contexto histórico, e ela muda as pessoas. Hoje eu sou formado por todos esses estilos, e sou o que sou graças a essas músicas, bicho. Eu lembro bem de uma época que se você escutasse uma coisa dessa, você era taxado como malandro, como vagabundo. Ó, o bicho tá fumando maconha. Naquela época já tinha uma censura pesada em Tinha uma muitas censura músicas, muitos pesada. estilos, Tinha uma né? censura. Pode Hoje eu falar. não sei assim como é que tá a questão da censura, porque hoje em dia a gente tem a liberdade de falar tudo sobre tudo a hora que quiser. Mas A naquela internet época, cara, ajudou muito também a ter isso, né? E a internet também ajudou a gente a ter acesso a muitas outras coisas. sim, sim. Extinguish the Machine. Meu irmão, para quem é um som mais crítico americano, eles foram proibidos de serem tocados nos Estados Unidos. Sério? Caramba. Sério. Sério, porque a crítica era pesada pela questão imperialista americana. E se a gente pegar, os americanos querem dominar o mundo. Eles, de uma certa forma, eles influenciam a desordem, o caos social, e eles chegam como, não, nós vamos salvar a pátria, nós somos os bons samaritanos e tal. Então, vamos nós. No Oriente Médio, tanta destruição que os Estados Unidos fizeram. E Pois eu não é. estou dizendo que é correto. Aí, quando eles, os caras, de tanto apanhar, eles se rebelaram, principalmente fortalecendo esses extremistas lunáticos, fizeram um atentado de 11 de setembro, os Estados Unidos se revoltou. E aí ele criou uma geração revoltada com o Oriente por conta disso. Mas vamos nós. Quanta destruição em massa ele não fez lá em busca de petróleo? E assim, aí o rei É uma Janguecha, guerra para manter as guerras, né? No caso, eu vejo a muitos Estados própria, Unidos com isso. a própria Ele, guerra do Vietnã, por que teve aquela guerra do Vietnã? Por que ele foi se meter naquilo ali? As cara, guerras na África nos anos 90, os conflitos de guerra civil. eu olho muito para a perspectiva dos Estados Unidos, não como um todo, porque eu sei que há pensamentos contrários lá, mas é um país que ele sobrevive e vive da guerra, né? Tipo assim, Aham. ele causa o caos no mundo para poder continuar tendo o mercado dele, né? Porque, cara, é um mercado muito armamentista. Eles lá chegaram a ponto de armar a própria população, a cultura da arma lá, né? Que é o que o nosso presidente atual quer implantar no nosso país, que é uma realidade totalmente oposta, né? De lá. Lá eles vivem de guerra. A gente aqui vive de outras situações que não adianta nem a gente comentar aqui, que é só dar raiva, né? Discutir Nossa briga política. aqui, a nossa briga tem que ser outra, a nossa briga tem que ser institucional e de instruir as pessoas. Para que E construir presídio? Para que armar as pessoas? Pois vamos fazer o seguinte: para que violência? Vamos criar outro mecanismo para desarmar as pessoas, de conscientizar as pessoas, para fazer com que a gente evolua. Só que aí, como as músicas dos anos 90, elas quebraram barreiras, tipo, ó, a gente está fazendo essa crítica pesada de uma pessoa que está dentro de uma cadeia e ela está sofrendo aqui. Mas aí por que você não olha para cá? Porque a função do cárcere privado não é isolar. A função do cárcere privado é ressocializar, fazer com que a pessoa reconheça o erro, pague pelo erro e volte. E a gente tem bandas que foram formadas dentro da cadeia, como 509E, o Dexter, que é muito amigo do Brown, e as letras são pesadas, que hip hop, rock, tudo é uma cultura urbana que está muito atrelada, que o Carlos falando de skate, aí eu volto a falar do pro skate. Quem não conhecia aquelas bandas, e aí os contextos de revolta que tinha, então a música ela tem muita relevância, e principalmente para uma galera que começa a despertar cedo a criticidade, a questionar, a indagar, a não aceitar. E hoje a gente tem ainda esse nicho. Aí pega os animes, também tem essa galera que também não quer saber de política, não quer saber de político A, de B, de C, de D. A gente quer apenas um país melhor. A gente quer poder dizer assim, ó, que país é esse? É o nosso Brasil. Brasil, Brasil brasileiro. Mas nosso Brasil. Ah, mas pegar, tu tá falando isso ali porque tu falou de cultura americana e tudo mais. Olha as letras que as bandas tinham de criticidade. Olha as influências que nós tivemos. Pega um Dead Fish, bicho. Pega um Dead Fish e olha as letras. Olha o último álbum dele.
que é todo falando uma história de um prédio, das pessoas que são alienadas, a colocarem um mito, que de mito, no melhor sentido da palavra, é a tentativa de explicar a realidade que foi tentado explicar e não viu solução, de $1 tá mais de R$ 5, gente está morrendo de fome, gente está se suicidando nesse exato momento, por conta que não aguenta mais ficar em casa, está vendo o filho chorar, passando fome, as pessoas sendo humilhadas e maltratadas pelo Estado. Então, tudo isso, cara, cansa e gera essa revolta. E essa revolta, uma hora ele explode. E quando diz assim, a galera vai tomar as ruas, vai se rebelar, vai que é crime, não é não. Crime é o que o Estado do Brasil está fazendo com o povo. Vamos pegar de racismo, que o hip hop, ele se encaixa muito, por exemplo. O Djonga é um dos grandes nomes de hip hop hoje. Cara, hoje eu estou muito voltado para a cultura hip hop, principalmente quando eu vi a ascensão de um crioulo, de um Emicida, das rinhas de MC. Cara, se você pegar essa galera, olha a letra, cara. Olha a letra disso daí. E vamos nós, quem começou a incentivar isso daí? Alguns programas, Sabotagem. Em 99, quando ele lança o álbum dele de Sabotagem, que os Racionais ajudaram. Meu irmão, olha a crítica social que tinha naquilo ali. Aí hoje, a gente tem uma estrutura, tem uma questão de nosso caráter sido formado por conta dessas questões de rompimento da alienação, o rompimento de fazer com que haja uma cultura que volte para a questão material e perceba os erros que é nas ideias, ou que são, né? Que são, nas ideias propagadas de mentira. Uma mídia tipo uma Globo, tipo um SBT com Ratinho, uma Rede TV, uma Bandeirantes. Tudo isso gera mentira. Aí vamos nós. Quais eram os canais que trabalhavam muito a questão cultural? Uma TV Cultura, uma Rede Brasil, uma MTV que era mais juvenil. Aí volta. A gente não é escutado, o jovem não era escutado. A gente nunca foi escutado, o jovem nunca foi bem escutado. E o jovem fez acontecer. Ah, mas o país está por conta do jovem. Não, tá não. Não tá não, porque se o jovem tivesse ainda o poder, aquela geração não estaria do jeito que está hoje, não. Não estaria total alienado. E tá. Tem um monte de gente que era mascarada justamente pela questão do preconceito do rock. Ele não entendeu o que era a essência do rock, da rebeldia, da não aceitação, de tipo não se tornar alienado pelo sistema. E o que é o sistema? Tudo aquilo que corrompe e faz com que o homem fique adestrado. Isso é o sistema. É um círculo vicioso. É realmente, cara. Você está coberto de razão nesses seus aspectos contados aí, né? Eu tive uma aula zona de história aí que eu fiquei. Eu fiquei sem palavras também, porque o cara fiquei sem palavras, viu, cara? Agora, não, mas realmente assim, a gente. Eu gosto muito de falar e ouvir sobre, porque realmente a música ela acompanha todo esse contexto que o Danilo estava falando, né? Assim, e é uma forma da gente se expressar que chega a muita gente, né? Certo que hoje em dia a gente tem milhões de outros veículos, mas eu acredito eu que a música ela sempre vai ser uma forma de você externar para a sociedade o que você está sentindo de verdade, né? O cara, eu tenho certeza, porque a gente fala muito da música, mas um aspecto da música que a gente não pode deixar de lado é o compositor, né? Porque a gente ouve a música, mas você também tem que imaginar o que passa na cabeça, a vida que o cara que compôs aquela música, que trouxe aquele contexto, né? Porque o cantor é importante porque dá vida, né? Mas o cara que compõe a letra, ele é fundamental, digamos assim, né? Muitas vezes o cantor é o compositor, beleza. Mas também a gente sabe que tem por aí no mercado muitos compositores, né? Que trazem, né? Na verdade não é trazem, eles botam a vida deles no papel, né? Porque tem muito dessas. Olha, Jesus, Danilo, tá rodando? Carlos? Foi eu que rodei. Foi, porque eu pensei que fosse defeito aqui no meu. Não, mas é isso assim que eu entendo, sabe? Eu acredito muito que a gente tem que olhar todos os aspectos e que a música é a melhor ferramenta que a sociedade tem para passar por qualquer geração, por qualquer fase, por qualquer problema, seja social, seja particular, porque a gente tem a música no contexto global, né, que afeta a todos, mas também existem particularidades, né? Tanto que hoje a gente tem muitas bandas independentes, né, e entrando também no cenário, sendo reconhecidas, porque
Antigamente não se tinha isso, né? Eu falo assim, bandas independentes, porque, por exemplo, tem certos conteúdos musicais que não é para todo mundo, né? E não é todo mundo que apoia. Eu falei até mais cedo que eu acho muito engraçado o estilo de música e a ousadia dos caras, né? Por exemplo, a banda Velhas Virgens, né? Que é uma banda independente. O cara vive de vender a cerveja dele no show dele. Não é todo mundo que vai. Mas ele é muito escrachado. Ele faz, tipo assim, as letras, elas expressam, não estou dizendo que são bonitas nem saudáveis, né? Porque contém um conteúdo muito assim, de baixo calão, relativamente, né? Mas é interessante ver como o recurso da música ele permite dar a voz, né, a todos. Ele não analisa, digamos assim, a sua. Estou procurando a palavra, me ajudem aí. A música, ela tipo assim, ela é libertadora. Ela é democrática. Ela lhe permite se expressar, dizer o que você, falar sobre o que você quiser, da forma com que você quer, entendeu? Eu estava, o Danúbio falando aí do contexto muito histórico, eu estava recordando aqui também, assim, me fez devanear aqui um pouquinho sobre esses aspectos, né? Cara, se a gente for para pensar, a música ela não é só de hoje, ela vem de muito tempo atrás, né? Eu estava me lembrando aqui dos trovadores, né? Na época, talvez, medieval ali, que tinha... Ô, Carlos, para que isso, jovem? Para que essa zoeira? Não Continua, precisa... homem. Não, é porque desconcentra, cara. Não, mas assim, se a gente for olhar, ela tá em todos... A música, ela tá em todos os períodos, né? Eu acredito que desde o seu surgimento, ela esteve presente contando a história, né? E quando ela agrega mais de uma arte em torno dela, como o hip hop, eu estou falando bem contemporâneo, por exemplo, do hip hop surgiu o grafite, surgiu o break, e são proporções, surgiu um estilo de vestimenta e tomou proporções que a classe alta, o filho do preconceituoso, escutou, Racionais, escutou um Gabriel Pensador, tipo, sou playboy, filhinho de papai, eu tenho outro cara muito foda que ele faz. Então, ou então do Cachimbo da Paz, essa sociedade é violenta, vou voltar para minha terra. Ou então, astronauta, o que é que você está fazendo aí? Ou então, até quando? Até quando a gente vai ficar esperando? A gente vai aguentar levar porrada a vida toda? A gente tem que mudar a situação. E nisso daí, quando a gente pega essas músicas de hip hop e rock, a gente viu um contexto dos anos 90, que a galera que era pobre, ela não tinha um pensamento tipo, vai estudar para tu ter um segundo grau e arrumar um emprego, ser humilhado em qualquer canto, vai arrumar um emprego numa fábrica. E aí, tipo, as músicas eram, estuda, galera, estuda que tem outra coisa além disso daí. Tu tem a oportunidade de se tornar um doutor, tu tem a oportunidade de se tornar um médico, tu tem a oportunidade de se tornar um advogado, tu tem a oportunidade de se tornar um professor. Faz, cara, estuda, que há barreiras, mas essas barreiras podem ser rompidas. Há uma criticidade que a gente precisa de uma sociedade crítica. E a música, ela vem nesse viés. A música, ele tem esse viés. A música tem esse poder de unir, de dar criticidade, de democratizar as coisas. E graças a Deus, hoje nós temos a internet, que mais ainda ela traz a expressão, o melhor sentido da palavra, de liberdade, né, cara? Ela fortalece essa questão da liberdade, porque a gente pode ir mais ainda com o YouTube. O YouTube, de uma certa forma, ele quebrou a TV. Porque aquela programação massificada, que é para entreter, tipo um ratinho, fuleiragem safado na vida. Mas tu gosta do ratinho, viu? Não, é porque eu tenho raiva daquele papangu, porque ele fica com mentira no programa dele. E ele, nos anos 90, a gente não tinha acesso às informações. Nos anos 90, a gente viu ali como a verdade absoluta. Que nada, mas chupa cabra existe. Pois é. Aquele suspense que ele fazia, aquilo ali, tudo mentira para ludibriar, para alienar as pessoas. E hoje a gente tá livre, graças à internet. Aí um papangu daquele ali, que se faz de paladino da justiça, que não sei o que pegava aquele porra e tudo mais, é um filho de um pilantra. Mentiroso. Enganou um monte de gente. E ainda engana. Só que tem os fãs, né? Que são as pessoas mais velhas, que pensam que ele está falando a verdade. Para quem tem criticidade, sabe que aquilo ali é uma mentira. E dá audiência. E aí vem a internet e eu quero ver. Vamos pegar aqui uma coisa aqui, ó. Gilberto Barros, com as cartas de Yu-Gi-Oh! Odeio aquele corno. Eu odeio ele por causa disso até hoje. Eu odeio. Todo programa de falar o nome daquele corno, eu vou esculhambar ele. Eu odeio aquele cara.
Eu odeio Calma, aquele homem As com todas as cartinhas do calma. pessoas. demônio, aquilo ali, mano, para uma mãe que queria educar, e nossa base brasileira, ela é bem cristã, bem religiosa, irmão, acho que todo moleque que tinha ali, a mãe que assistiu aquilo ali, mandou o pivete jogar, ou então tomou uns Tocou catinhos de fogo papo. Tocou fogo, a mãe escondia. nas cartas todo dia. Dá Foi. mentira As minhas sumiram, evaporaram. daquele preconceito que ele tinha de não entender aquilo ali. Aí vai dizer que é jogo demoníaco. Demoníaco que eles faziam, mano, por mentira deles. Danilo ali era a origem do fake news. Ah, Hoje, Sensacionalismo do caralho, aquele ali. pronto. É As fake news são bem mais sensacionalismo. antigas, Glauco, na nossa não, época. são com certeza. Agora, tipo assim, é Agora porque sim, eles mentiam para alienar, eles mentiam para degradar aquilo ali. Ainda bem que ele não tem força mais não hoje. mais, é. Não, hoje a gente só sofre com isso se quiser, porque busca e a gente tem, cara, pesquisa. Às vezes, mas a gente pega uma informação e replica no automático. A gente tem que ter muito cuidado com A isso, gente tem que pesquisar, a né? gente não olha, tem muita gente que não Pesquisar. olha a fonte, não vai atrás de saber, Ah, Faz propaga essa compartilhar. notícia. vou abrir vou rachar a história aqui. Ontem, foi antes de ontem, foi um dia que eu fiz um story. Eu recebi uma mensagem de um cara dizendo que tinham feito uma autópsia na Rússia e descobriram, do cara que estava contaminado com Covid, descobriram que a Covid é uma mentira mundial, que era para alienar as pessoas, manipular e tudo mais, para trazer esse caos. E aí tinha mais coisas. Meu irmão, estamos morrendo gente aqui, a galera com isso Não, daí. Era grupo 2 de mil taxista, pessoas por dia, tá morrendo de quê? os grupos dos AS, né? Do bolso lixo. Dos asmos. Aí fica com mentira, aí vamos nós. Nós três aqui. Eu não acredito. Você, Glauco, não acredita, o Carlos não acredita, e eu acredito. Eu vou para minha mãe, vou para o meu pai, vou para minha irmã, vou para o meu tio, vou para minha tia, e falando aquilo ali com uma verdade. E aí? Ah, não existe Covid. Aí vão para a rua, se contamina, morre porque está tudo lotado de UTI. Aí vamos nós. Quem é que está fazendo esse de serviço? Aí eu volto para a questão da música, ela vinha como uma forma bem arrebatadora de dizer assim, ó, não caia nessa alienação. Mas a música Oposição pode ao ser sistema. alienadora? Pode. Só que a música ela está dizendo, ó, não acredito no que a gente está dizendo, não, vai pesquisar, cara. Não se prende só a isso daqui. Só que a gente se deixou levar, muitas vezes, pela essência da maldade. Pela questão de, tipo, não vai afundar. Tu fica no superficial. Escuta um Racionais e olha se ele não falava já do que nós estamos passando hoje. Escuta um Gabriel Pensador. Cara, Escuta. se a gente for puxar as músicas antigas, não, elas contam a realidade do Brasil ainda hoje. Talvez tentavam retratar um Brasil passado, mas que, infelizmente, Tornaram mais para atuais nossa agora. infelicidade, ela ainda é muito atual, infelizmente. Há muitas músicas aí que a gente tem de cantores do passado e do presente, elas ainda estão na mesma, batendo na mesma tecla, digamos assim, né? Porque contam a mesma realidade de anos e anos e anos de Brasil, né? É 500 anos de Brasil, então é 500 anos a mesma história, infelizmente, né? A gente tem Contada períodos... por uma elite, a história é contada por um grupo social ou grupos sociais que querem mandar no país, que negam a história a todo momento e distorcem a história. E quando hoje está sendo exposta, não é que seja a verdadeira história, que as ciências humanas, ela nunca que vai ser absoluta. Aí a galera pega e diz, não, mas isso aqui é errado, por exemplo, da ditadura. Vamos pegar aqui 2016, quando começaram a dizer que o nazismo era de esquerda, bicho. Nazismo de esquerda, se no Mein Kampf do Hitler, ele não sabe nem pronunciar isso, bando de ignorante. No Mein Kampf do Hitler, ele diz que não gostava dessas questões socialistas, comunistas. E aí os caras dizem que é de esquerda para demonizar os partidos de esquerda do país. Meu irmão, é muita desinformação. E aí a gente... Manipulação de massa. Manipulação de massa. É isso que eles querem. E é por isso que a gente precisa da música. Ainda bem que a gente foi formado, foi lapidado por certas bandas e certos grupos musicais que nos deram a criticidade, nos deram despertar. Saímos do Matrix, bem dizer, a se dizer como em 99 foi oferecido por Neo, o Morfeu ofereceu. Que é a pílula, que é a pílula azul. Eu acredito muito que essa discussão é válida, porque, infelizmente, no meio dessa cultura toda, tem muita música que é um de serviço à sociedade, que desconstrói, né?
E, infelizmente, essa garotada, essa juventude, ela está muito interessada nessas músicas que não falam absolutamente nada. Não servem para nada. Só Nada. servem para poder encher a cabeça de merda. Pelo Só menos assim, isso. se você ouvir o que toca na rua, né? Não vou falar de rádio, não vou falar dessas questões, mas o que toca, né, nos carros de som, dessas músicas que a imensa maioria das pessoas escutam, tanto nessa galerinha, o que faz a imensa maioria dos jovens escuta, são músicas que não agregam valor, né? Cara, não vou exagerar, dizer de 9 em 10, mas uma imensa maioria das músicas hoje estão interessadas em apenas dizer bater a bunda, ralar a bunda, ir Sentir até a o chão, cabeça. né? Tipo assim, eu não vou dizer que os grandes escritores, compositores e os cantores não tenham músicas boas, mas infelizmente o que a maioria dessa juventude escuta não essas músicas que têm uma ideia, tem um lance ali, contam uma história, explica um momento que ocorreu no tempo, né? É mais essa galerinha que escuta músicas de baixo calão, digamos assim, né? Não ofendendo também cada um tem os seus direitos de expressão livre aí, cantem o que Mas aí quiser. aí é que entra a questão da mídia também manipular e distorcer. Ela levou para esse nicho musical que ostenta, tipo, ó, a vida tem que ser dessa forma. Aí se deixam ludibriar por algumas redes sociais, estilo Instagram, que eu preciso ter essa questão. Mas, assim, eu ainda vejo como não está nada perdido. A gente tem músicas boas. É porque hoje o acesso à informação está tão fácil e como o Matuê disse, ele tentou fazer algumas músicas já com cunho de crítica e tudo mais. Só que ele percebeu que o mercado Não compra, não compra. O mercado não não adere. vai, o mercado quer ostentar. Então, hoje a vibe é ostentar. O que precisa? Precisa mudar essa concepção para fazer uma outra crítica, uma outra visão de sociedade. Ostentar, pronto. A galera dos anos 90 lutaram e conseguiram. Então, hoje eles têm isso, mas só que a juventude ela tem que perceber que ela não tem que ficar adepta e presa a essas ideias, somente essas ideias. Ela tem que despertar para outras coisas. Escuta um Los Hermanos, escuta um Dead Fish, escuta um Zé Cabaleiro, escuta um Alceu Valença, que eles têm muito a instruir. Escuta um Charlie Brown, bicho. Escuta um Charlie Brown. As músicas dele estão mais vivas do que nunca. Escuta Muito. Racionais, Criolo, Emicida. A gente fala dos anos 2000, que já vai moldando, a gente tem muitas bandas, tipo, que eu acho bonito no emo, foi o movimento deles fazerem sozinhos, cara. E aí, quando teve a ascensão da internet, por exemplo, a Fresno, antes de entrar no mainstream, ela já era famosa na internet. Glória Eu acho também, Cara, né? Já era famoso já na e internet. Carlos, eu até pergunto a vocês, porque é a opinião de vocês. Eu acredito muito que essa vibe emo que a gente emo, né, que não sei nem se é o termo correto de se falar da música, mas eu acredito muito que até mesmo essa vibe foi um tanto quanto midiática. Ah, Ela foi. cresceu com a mídia e a própria. ela se tornou da mídia porque elas ganharam as proporções underground. Isso aí eu falo porque eu acompanhei, por exemplo, o primeiro álbum do CPM, que é 1.000 quilômetros a lugar nenhum, macho, aquele foi vendido de boca a boca, boca a boca. E aí o cara que produziu, acho que o Charlie Brown e tudo mais, ele percebeu aquilo ali, o Rick Bonadinho, né? E disse, cara, ó, aqui tem um Produtor dos mercado. Mamonas também. Produtor dos mãos. Aqui tem um mercado surgindo, bora lá. E os caras do CPM disseram, a gente quer entrar no mercado para isso e aquilo. E a letra dele era bem estilo no sense, depois tem um cunho, não tem, mas era muito massa, porque era voltada para o sentimento da época. Era uma rebeldia, mas uma rebeldia não mais contra somente Estado, mas também sobre questões psicológicas, pessoais e tudo mais. Então, foi ganhando uma proporção deles mesmo, um H110, que é muito famoso lá em São Paulo, a galera surgia ali, era neguinho carregando caixa de som, é igual o Rock Canindé, cada um fazia a sua parte. Para ter ideia, a nossa banda, o que era baterista, o Coquinho, ele montou uma bateria de lixo, cara, de lata, essas coisas assim, e fazia o mesmo som de uma bateria, não era como uma profissional, uma bateria mediana de 400, 500 reais. Ele montou e a gente ficou muito tempo usando essa bateria
como uma base de instrumento. Base. No caso, ele tinha o tarol, ele tinha o chimbal e tudo mais. Mas o surdo, as outras coisas, ele que montou. Olha, a gente fez pela gente, inspirado no movimento emo. Ganha o mercado, quando ganha o mercado, daí sim, se torna uma coisa tão banal que vira aquele... Virou piada, né? Não é nem que virou piada, virou aquele sertanejo universitário e distorceram a questão do emo. Uma dessas revistas de fofoca juvenil, ela distorceu o que os caras falaram. E aí pegaram até o Lucas da Fresno, que também falou uma coisa muito interessante, os caras distorceram a fala dele. Aí disseram, emo. Só que E se o cara você tem uma pegar... puta de uma voz, viu? É um dos grandes produtores, grandes músicos do Brasil. Se você pegar, cara, esses caras, eles fizeram por eles mesmos. Eles que construíram sua base. Você pega um cara do Rio Grande do Sul que talvez não tivesse proporção nenhuma e fez o que fez. Pega o nosso efeito cola aqui, nosso, porque é de Canindé, é da nossa galera. E aí os caras suando, fizeram por eles. Eita, esse suando aí chega a dar uma desafinada. Fizeram por eles, cara. Chegaram a abrir para algumas bandas. Só que aí o músico no Brasil não dá para sobreviver. É uma coisa que ainda a gente precisa valorizar cada vez mais. Tem que ter um apadrinhamento muito grande para os caras poderem crescer. O cara tem que ver assim, isso aqui é que vai vender na mídia, isso aqui é que vai dar. Isso aqui é o que está no momento, aí que vai. Aí o movimento emo, Glauco, ele ganhou a mídia, assim, mas antes dele ganhar a mídia, ele já tinha sua própria força. Já se fazia, né, em cada região. Se você pode pegar que, influenciados pelo CPM, influenciados pelo Blink, influenciados por uma Berlim, outras bandas assim, Nifanglory e tudo mais, a galera fez por onde aconteceu um ritmo que, como o funk, como esse sertanejo universitário, eles ganharam proporção fazendo por eles. Eles que fizeram. Pronto, porque a minha pergunta foi mais voltada a isso, porque, por exemplo, a outros estilos musicais, a gente percebe que tem uma ascensão própria. A mídia só, tipo assim, já tá bombando em tudo que é lugar, então vamos falar, entendeu? Mas, quanto ao movimento emo, eu não sei se foi da minha perspectiva, assim, uma falta de percepção mesmo, me deu muito a entender que foi mais, para mim, né? Chegou muito mais naquela vibe da mídia, porque até então eu nunca nem tinha ouvido, nem sabia nem o que era na vida, né? Esse estilo musical. O entendeu? termo emo, né, que tu tá querendo falar. Também o termo emo, digamos assim, porque talvez eu tivesse escutado essas bandas e não compreendesse que elas faziam essa vibe, entendeu? Que elas estavam nesse estilo musical. Porque vamos pegar aqui, ó, nos anos 80, entre ditadura e pós-ditadura, a galera estava com espírito de rebeldia. Nos anos 90, a gente tinha um descaso do Estado brasileiro com determinadas camadas da população. O pobre não era assistencializado. O pobre estudava para dizer assim, ó, tu vai ganhar o segundo grau e tu vai procurar um emprego na fábrica. Não dizer, meu filho, vai procurar uma faculdade, vai isso. Poucos os que faziam isso, poucos. Nos anos 2000 já é uma mudança, porque a galera do 80 e 90 lutando era a juventude que se tornou adulta e foi para cima, foi para as ruas, criticidade nas músicas, aí, tipo, não, a gente está conquistando, estamos melhorando aqui, ó, há uma ascensão da vida do brasileiro, falando na ascensão de vida, estou falando na questão econômica e cultural. E mais econômica do que propriamente cultural. Aí vem a galera agora, agora a gente está percebendo outra coisa. A gente tem muitos problemas, seja problemas sentimentais, problemas psicológicos, problemas com a família, que isso daí focar na emoção agora, né? Já vem do próprio grunge falando de alguns sentimentos e tal. E aí pega esse embalo, aí vem um nu metal americano, que vem ali com a primeira geração, vamos pegar aqui Limp Bizkit e tudo mais, que eu nem sei se é a primeira geração. Isso. Aí o que acontece com isso daí? Nesse segundo momento, que é essa ascensão do rock, que se intitula emo, que na verdade não poderia se intitular, é um rock, tipo, que os caras... É um som que fizeram por eles mesmos. Aí os caras, com 2, 3, 4 acordes, dá pra gente criar um som muito massa aqui. Aí ganhou a proporção da mídia, porque não tinha mais como a mídia negar, porque a mídia poderia negar como ela negou Legião Urbana, como ela negava o Paralama de Sucesso, como ela negava Titãs, até Titãs mudar bem o estilo. Então ela tentou negar o máximo possível. Por que o Dead Fish nunca tocou no Faustão? Porque em determinado momento que desse a liberdade para o Rodrigo falar, o Rodrigo ia escatitar o Estado. Ia escatitar quem deveria ser escatitado. Eles davam a voz para o Chorão porque não dava para negar um Charlie Brown Jr. Ficou grande, ficou muito grande para eles poderem calar. Tanto que o Charlie Brown passou muito tempo fora da Globo. E ele se apresentava em outros programas, mas ele passou um período bem
Aí, Porque Glauco, eles tinham medo dele rasgar. esse movimento emo, ele teve uma proporção muito grande também por conta da MTV. Tinha LB Vids também, trama virtual. A internet veio com emo. Então, por exemplo, eu que moro na cidade do interior, eu tinha como ter acesso à questão da Fresno. Mas no momento que ela foi, o primeiro show dela no H110, eu ainda tinha o show. Eu tinha guardado num DVD aqui, que eu salvava os vídeos, que foi lançado pela LB Vids, que era um canal, no caso, um site alternativo onde a gente baixava. O show do Dead Fish, que tem o DVD deles, eu tinha ele, mas em forma que era colocado, upado pela LB Vids. A primeira vez que eu escutei o Dead Fish foi com o Rodrigo no Cabelão, tocando no H110. Meu irmão, eu endoidei. Então, esse movimento não tinha como a mídia segurar. A mídia estava querendo procurar algo para ludibriar. Tipo, mas não dava para. CPM se tornou gigante. Talvez, em algum ponto do Brasil, 2004. CPM se tornou a maior banda do Brasil, cara. E não dava para esconder. Aí, claro, eles não tinham mais a revolta, mais aquela luta, eles tinham outras lutas. Era luta de sentimento, que todo mundo sofre, todo mundo, em determinado momento, se decepcionou amorosamente. Algum momento o cara tinha um amor platônico, algum momento o cara perdeu uma amizade, que o cara era muito amigo e o cara fez uma trairagem, e eles já estavam lutando por outra questão que era mais individual, que era colocada em letra, para aliviar aquelas dores. Então veio esse movimento que a galera negou, mas hoje elas percebem a força que esse movimento tinha, a importância que esse movimento tinha, que é mais para dar uma questão de ascensão de liberdade do indivíduo, do psicológico do indivíduo. Tem essas dores, tem esses sonhos, tem essa problemática aqui. Não é só mais o Estado. Olha isso daqui agora, olha mais para o indivíduo. Enquanto as primeiras gerações, 80, 90, ela foi mais global, a geração emo, ela foi tipo você, nós no sentido um indivíduo. Você mesmo, né? Quer dizer assim, tipo... Mesmo. Tô ligado. Cara, a gente passou por muita mudança desde a época que a gente começou a ter uma consciência, a gente passou por um movimento de música muito diferente. A gente começou mais vários estilos. Hoje, isso caracterizou muito a formação da gente, porque se a gente tivesse passado só por uma época que era só uma coisa, será que a gente tinha essa opinião, essa criticidade que a gente tem hoje? Falando das coisas, hoje eu sinto muita falta das bandas que elas chegam lá e falam pro sistema, está errado. Isso, você não vê uma banda grande hoje no cenário do rock. É mais ou menos, só que o Detonados não tem mais tanta mídia, né? Porque a mídia abafa, né? Porque é justamente isso. O rock, ele não tem como eu controlar. Os outros eu controlo. O rock eu não controlo. Por exemplo, na hora que ele entra com a máscara do Anônimo no Rock in Rio e manda o Sarney tomar no olho da goiabeira, e o que é que vai... Foi sensacional. Não pode fazer isso daí. Não pode fazer isso daí. Aí eles dizem, eu quero que se foda, então eu saio fora aqui. Aí bota uma música como Micheque, que todo mundo criticou. Tá muito apelativo, não pode falar do mito. Mas vamos nós. O cara voltou àquela essência global, porque agora a gente precisa de novo, porque é um filtro. A questão global, gigantesca, Estado, está afetando o indivíduo. E precisa ter uma voz. O Rapa nunca deixou de fazer as críticas sociais. Nunca. Agora que o Marcelo saiu, né? Perdeu muita força, né? Porque, na verdade, pois é, mas o álbum dele sim, ainda tem muita força. Marcelo Falcão ainda tem muita força. Aí, porque tem uma hora que cansa, né, e tudo mais. Mas vamos nós. Tinha as bandas também de rock que era midiático. Jota Quest, Skank. Tinha que tocar na mídia. Mas vamos nós. Na hora que eu botar uma voz de rebeldia, não dava. Não aceitam. Não aceitam porque o rock eu não mídia, né? Colocar a coleira. Aí hoje a gente tem o sertanejo adversário, tem cara que toca muito ali, viu? Tem excelentes músicos, tem excelentes músicos, cara com voz, instrumentos, são bons. Jorge Mateus, tem uma dupla chamada Jorge Mateus, tem um maluco lá que toca uma guitarra do caralho. Do caralho. Mas todos eles têm bons músicos, cara, muito trabalhado. Só que aí... A parte instrumental mesclou muito, né? Tu diz, não, se garantem. Só que aí eu preciso estar na mídia. Eu não vou criticar o sistema. Eu não posso criticar uma Globo, eu não posso criticar uma SBT, eu não posso criticar a mídia no geral, que é alienadora. Eu tenho que, de uma certa forma, botar o pão na minha mesa, e é compreensível isso. Aí os caras vão e fazem um tipo de música, como, repito, o Matuê, que é nosso vizinho aqui de Fortaleza, ele passou o visual, tentei fazer, mas a galera não quer, então
se foda, eu vou Preciso fazer ganhar aqui. também, né? E é uma das trap, né, hoje. É uma das coisas mais É escutadas no trap, é. Spotify. Então, é válido. Para mim, é por isso que eu digo, para mim tudo é válido. Seja o funk não funk, tipo, o funk ostentação, seja tudo. Para mim, tudo é válido. Por quê? Porque uma hora ou outra vai gerar uma percepção. Pega o forró, tá caindo muito forró, né? O pessoal diz, ah, não tem. Só que uma hora vira a chave, meu povo. Uma hora isso daí é despertar de novo. E a gente precisa aprender a valorizar nossas culturas. Tá errado, tá? Mas o que é que a gente pode fazer? Se o sistema, se as mídias grandes, elas influenciam e fazem, ó, você tem que ser desse jeito. Se você não for desse jeito, você tá fora. E aí o cara tá fora, o cara precisa sobreviver, o cara precisa comer, o cara precisa ter uma dignidade, e aí o cara, tipo, faz o que tem que fazer. É errado? Não é, porque eu sei que tem outro nicho que não vai aceitar isso daí. Por exemplo, se você pegar um DK, os caras do hip hop, os caras do hip hop estão mais vivos do que nunca, bicho. Estão mais vivos do que nunca, porque a gente não escuta isso daí. Aí porque a gente também não pesquisa. O Djonga, que eu vou repetir o nome dele de novo aqui, o Djonga ele foi nomeado para um dos maiores prêmios do hip hop mundial. E é um cara da nova geração. E aí vamos pegar um Emicida. O Emicida chegou em locais que, tipo, ó, tem um neguinho aqui falando pelos negros aqui. E vocês vão tudo se fuder. Porque vocês agora vão ter que escutar também a voz da periferia. Que tem uma música dele que ele diz que foi um fato real, que ele brigou com um cachorro por um pedaço de pão seco. E aí a gente tem isso daí, essas críticas, e não é escutada, mas o bom do Brasil é isso. A gente tem a nossa mídia, que antigamente era a pirataria, hoje a gente tem o acesso do troca de palavras. Internet, ó, escuta isso daqui, escuta aquilo ali, escuta. E aí democratiza o acesso à informação. E essas paradas de democratização é justamente a formação de caráter. O quadradinho de 8, pode pegar uma pessoa que fazia o quadradinho de 8, que ela, não todos, mas um vai despertar da bolha. Um vai perceber que tem muito mais além do que o quadradinho de 8. O quadradinho de 8 é 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 e por aí vai. Não é só mais um. Ali era só um mecanismo de distorção da realidade. Eu tenho muito mais coisa além daquilo ali. Não estou dizendo que todos vão mudar, mas uma hora aquilo ali vira. Como também da nossa geração de roqueiro, virou altamente conservador, porque não percebeu o que era a música, não percebeu o que é que ela tentava te dizer. De uma certa forma, tudo bem, vamos ficar aqui, né, tudo mais, aqui, tá rochedo e tudo mais. Só que nem tudo tá rochedo. E aí é uma faca de dois gumes. Mas ela tem o poder de libertar, ela tem o poder de democratizar, ela tem o poder de romper barreiras, por exemplo. O emo rompeu uma barreira porque era uma panela de pressão que explodiu. Ou vocês aceitam, ou vocês não aceitam. Aí tinha banda que, ó, pegava o produtor já sabendo como era o mercado, só tem que fazer trabalhar nisso daqui, ó. Trabalha nisso aqui. Por exemplo, CPM 22 ficou underground de novo, ficou independente, porque o cara que produziu isso, vocês têm que seguir ele dessa forma. Os caras, meu irmão, a gente quer fazer nosso som, a gente quer fazer nossas músicas. E hoje em dia, mano, com computador, com programas incertos, já era. Hoje você tem uma condição muito boa para fazer esse tipo de conteúdo. Eu vejo que surge muito artista independente na internet hoje fazendo o seu som. E o cara, às vezes, é aquele puta do músico que ele toca bateria, ele toca teclado, ele toca guitarra, toca violão, toca baixo, canta. Ele vai lá, grava todas as faixas separadas, depois ele junta e produz uma música. Hoje, um cara desse, se a mídia realmente quisesse achar um cara de talento, ela conseguia achar um cara talentoso desse. Bastava fazer uma pesquisa curta na internet. Hoje você tem muita gente com talento aí. Basta procurar. Mas é aquela coisa, quem é talentoso, quem é genial, não se dobra aos padrões que eles querem impor. Não se dobra. Quem tem opinião própria, quem é daquela forma, não fica. Quer fazer o seu som, quer fazer o que gosta de fazer. Quer ter sua voz. E hoje você se expressar, ter sua voz, hoje meio que você não pode, né? E hoje a galera só não é mais cancelada, assim, que hoje o termo é cancelar, né?
que na época da gente era o censurar, hoje a galera só não é mais tão cancelada por causa da internet. Porque se você pegar mesmo, se tiver correto, tiver um apego popular, a galera não te cancela. Por Na mais que verdade, a mídia Carlos, queira te cancelar, ela não cancela. é esse o ponto. Ainda querem cancelar É, a mídia, a comunidade que está em sua volta que não permite. não permite. É Mas é porque porque se tem muita gente que quando não tinha internet, ela tomou no cu. Porque não tinha internet para defender. A galera foi cancelada. E eu acho que eu até falei nisso nos episódios, que eu estava vendo a questão do Danilo Gentili no Inteligência Limitada falando, e eu acho que também no Flow ele disse, a respeito do Wilson Simonal. Foi o primeiro cancelado do Brasil. Porque o cara não fez o que a galera queria. Aí então cancelaram, fuderam o cara. Então, assim, hoje, se você souber utilizar a internet, você não é cancelado. Mas a galera sabe muito usar a internet para querer imitar, para querer fazer mimimi, para querer ter uma exposição. Hoje ninguém faz o uso da palavra da maneira correta. Ninguém quer colocar o seu caráter para aparecer e dar a sua opinião e ir contra esses valores que a gente ocupa hoje. A galera simplesmente quer aparecer, porque eu tenho que aparecer, que eu tenho isso, aquilo, outro. Vou fazer uma pergunta simples para vocês. Nada contra, mas também nada a favor. Quem de vocês assiste Big Brother? Eu não assisto esse tipo de programa, cara. Apesar de que foi o assunto do momento. Pronto. Lumena, Carol Conká, Eu não o conhecia essas Lucas. pessoas antes de ter. eu já não sei Não, o que foi. nada contra quem está no jogo. O Lucas, eu já vi que ele fazia parte daquela poesia urbana. Eu já tinha visto um vídeo dele. Mas É, vamos nós aqui, ó. São cheios de razão, né? Você pega uma Carol Conká falando mal aqui de uma cidade do Ceará, acho que Crateús, uma coisa assim, Crato, sei lá, uma coisa assim. Falando mal do sotaque, falando mal das questões físicas das pessoas. E depois quer dar uma de boa samaritana e tal. Vacilo, bicho. Vacilo. cara, e assim, um ponto que tu fala. Brasileiros do Iapoque ao Chuí. É tudo igual, bicho. A gente vai ter nossas variações culturais, nossos sotaques. É porque ninguém é fabricado em série, todo mundo é diferente. E outro, nossos sotaques são cada qual mais bonito, bicho. O sotaque nordestino é bonito, o sotaque do sul é bonito, o sotaque do sudeste é bonito, o sotaque do norte é bonito. Então a gente Do tem que Nordeste respeitar. é bonito, tem que respeitar. Já falei do Nordeste, o nosso sotaque. Meu irmão, a gente tem que aprender a respeitar porque tudo é brasileiro. Não é porque Cara, lá no sul, sudeste tem um avanço maior que a gente tem que ficar esquecido, o resto tem que ficar esquecido. Ó, vamos pegar Maracatuatome. Meu irmão, todo mundo se curvou para o Chico Sainz. Até hoje é feito referência. sim, sim, foi um marco na música. Falando de Alceu Valença. Raul Seixas, bicho. Quem é que nunca escutou Raul Seixas? E Zeca Baleiro, Lenine. Nós estamos falando de muitos caras, estamos esquecendo do Zé Ramalho também, que foi uma Zé Ramalho muito... espetáculo. Esse daí é antológico, esse daí. A música dele com Sepultura, Borboleta. É ótimo, tu é doido. Cara, assim, voltando ao ponto fantásticos. Do Big Brother que eu tava falando, eu não recrimino quem assiste, não tenho nada contra. Mas é o tipo de programa que eu não curto, mas assim, aonde eu queria chegar. A galera vai lá, fica brigando por esses personagens, fica perdendo tempo, em vez da galera querer se fazer certos questionamentos. Onde é que está o governo? Onde é que está o dinheiro que a gente paga de imposto? Que a gente não tem uma saúde decente? Onde é que estão a porra das vacinas? Que nunca chegam? O que está sendo feito para a gente? E nem não vai sendo chegar. Feito nada. Nem vai chegar. Vocês estão sabendo falar nisso daí? Não, depois tu corta. Deixa eu só abrir um ponto aqui, Carlos. Infelizmente, cara, eu vou falar isso com uma certa convicção. Certa vez, na minha formação acadêmica mesmo, aí eu já parto para a educação, de nível superior, eu tive um professor de sociologia, né? Que acaba sempre tendo, mesmo na área de engenharia civil, né? Ele levantou um ponto na aula
que era sobre o locus externo e interno, né? E o que é o locus externo e o que é o locus interno? Vocês têm alguma noção? Não. Eu sei que um Independente é dentro disso, e outro é eu vou fora. explicar. Pronto, o que acontece? Tem muita gente que vive a sua vida e tem muita gente que assiste a vida dos outros. Basicamente, assim, um resumo grosseiro, não é exatamente esse termo. Mas, cara, infelizmente, o Brasil, a gente está falando da música, né? Tem uma galera muito massa, com pensamento crítico, formando músicas aí e distribuindo. Mas, infelizmente, a grande massa, ela tem um locus, é um locus assim que ela vê a vida do outro, né? Ela não vive a vida dela. Então, ela acaba sendo manipulada pela grande massa, cara. Que assim, eu não estou dizendo que quem assiste Big Brother é desse jeito, Não é nem eu mas disse isso. não, eu sei, mas é porque nós estamos no contexto do Big Brother, falando de música, eu tô citando isso aí, mas eu não me refiro ao Big Brother, mas que muita gente prefere passar o dia assistindo a vida dos outros, né, dentro de uma casa, do que lutando por si mesmo, Para ter uma condição melhor. para ter uma condição melhor. É a música do Gabriel Pensador, até quando? Até quando a gente vai ficar sentado no sofá, sem fazer nada, e todo dia porrada, porrada, porrada. A gente tem muita desinformação, a gente tem uma mídia muito controladora. Pega o Big Brother aí. Vejo que pegaram o comediante Nego Di e a Carol Conká. Faz o comparativo. Carol Conká, com todas aquelas besteiras que ela falou, saiu, eu me arrependi, eu não estava na minha sanidade, não sei o que, blá, blá, blá. A Globo tá tentando refazer a imagem dela. O cara, quer dizer que uma erra e pode ser perdoado e o outro ficou esquecido e como condenado como vilão. É foda, bicho. A mídia, ela traz, aí volta pra música. Tem pessoas que ela não quer na mídia. Tem pessoas que ela não aceita. E o cara percebe aquilo, por exemplo, o Mano Brown, eu não preciso da mídia. Mano Brown precisa de mídia? Mano Brown faz assim, ó, todo mundo escuta o cara. Vamos pegar aqui. O Mano Brown foi um dos únicos caras que falou mal do PT e todo mundo ficou calado. Mano Brown precisa de uma Globo? Mano Brown manda a Globo se fuder. O Mano Brown é muito maior do que a Globo. Por que tu tá dizendo isso? Porque ele foi a voz da periferia. Ele conseguiu chegar em locais onde a Globo não chegava da maneira correta. Chegava com qualquer novela mentirosa. Que a boa parte da galera vê uma mulher apanhando dentro de casa, vizinha, tudo mais, mas em vez de denunciar, fica vendo a novela e falando da vizinha sobre a questão da novela. Vê uma família passando fome, aí vê um mendigo na Globo, na novela da Globo, diz, o bichinho. Mas o mendigo que está no meio da rua, ela faz ignorar, ela se faz de cega. Fala, opa, peraí, é ladrão, é ladrão, é ladrão. Essa é a nossa mídia. A mídia, ela distorce. Por isso que a gente tem essas músicas de mercado com nicho bem superficial, porque ela não quer que as pessoas se aprofundem em pensamento. Ela não quer que a pessoa se aprofunde em investigar. Não tem vacina. São tão burros que fica dizendo, ditadura. Lockdown não é ditadura, não. Bando de retardado. Lockdown é para salvar vidas. A gente não está perdendo direito. O Estado só está pedindo assim, pessoal, por favor, fique em casa um pedaço para a gente ver, para reduzir os números que estão tendo. Na hora que entubado morre. Na hora que é entubado morre. E a mídia, ela precisa desse tipo de gente para fazer zoada. Para fazer zoada porque a realidade é distorcida. Porque, vamos nós, quase todos os hospitais estão com 90% de pessoas ocupando os leitos. Né? Tem gente aqui já tá 100%, cara. Tem gente morrendo, cara, morrendo na porta do hospital porque não tem leito. Aí fica um babaca dizendo não tem que ter lockdown. O lockdown ele tem que ser revisto em muitos pontos. Os comerciantes ele tem que olhar, tem que ser estudado no lockdown. Tem que ser feito com mais cuidado, cara. Porque o problema é que tá desleixado. Aí a gente volta para aquela questão. Eles estão politizando demais e estão esquecendo de uma coisa mais importante. E as vidas? Vamos pegar a esfera do dragão e vão ressuscitar essas pessoas? Existe a esfera do dragão? Nós somos imortais? A gente está imune ao vírus? E aí fica essa questão. As músicas que lutaram nos anos 80 e 90, elas estão ganhando espaço de novo. O problema é que as mídias não estão aceitando isso. Não deixa elas aparecerem. Hoje, a grande voz do povo é o hip hop, que nos anos 90, por muita gente, era criminalizado. Hoje, não. Aí eu volto por Emicida. Hoje ele está num programa. E hoje as pessoas reconhecem a fala dele. Meu povo, se cuide. Tem um crioulo. Tem um programa do crioulo com Lázaro Ramos,
na TV Brasil, tem no YouTube completo. É uma aula de sociologia. É uma aula de sobrevivência. É uma aula que mais do que nunca a gente necessita. O Glauco falou dos professores de sociologia. A educação, desde 2016, passa por mudanças de degradação, tipo escola sem partido, professores de esquerda, professores de humanas são tudo maconheiro, professores são esquerdopatas, não sei o que, não sei o que, e nem são, cara. Você criticar uma realidade não quer dizer que você tem que fazer coisa errada. Nosso país precisa de saúde, segurança, educação, lazer, propagação de cultura, porque a cultura não chega na favela. A cultura da favela foi criada pelos favelados. Eles que desenvolveram a cultura. E aí o que foi que aconteceu? Foi tão grande o movimento, mas tão grande, que a mídia teve que se curvar para esses movimentos. Por exemplo, o funk, o hip hop. Então, dessa forma, há uma quebra de espaço. E a mídia, aí ela diz assim, não, eu tenho que contrapor, eu tenho que ter uma ideia contra. Aí lança outro tipo, pega um produtor, alguma coisa assim, que ganha dinheiro também em cima, e faz uma outra mudança. Só que as coisas estão mudando, vão mudar. Eu fico nessa esperança de que as coisas elas estão encaminhando para chegar a um local bom. Eu espero, né? Talvez não seja ainda na minha vida, talvez seja nas gerações futuras, mas ninguém pode ficar parado, sentado no sofá aí, levando sola. Dando, mas em relação a isso, eu tenho uma crença muito forte de que a gente, eu não sei, meu ponto de vista, né? Toda grande nação, ela precisou chegar ao fundo do poço. Quando chegou ao fundo do poço, não tinha mais para onde correr, passou a subir. A minha esperança é que o brasileiro enxergue que nós estamos já no fundo do poço. Uma nação onde é mal vista do exterior, e isso prejudica relações comerciais. A gente não tem condição de, por mais que tenhamos um país continental, economicamente eu não sei dizer aqui precisão, mas eu creio que o Brasil ele não é um produtor de tudo. Por exemplo, o petróleo a gente tem que exportar para depois importar gasolina, diesel e comprar de novo, né? Então, nós não somos um país autossuficiente, né? Em resumo. Então, cara, eu tenho a crença que o povo vai só acordar, infelizmente. Eu rezo que não, mas o povo só vai acordar quando a gente chegar no fundo do poço. E eu espero que as pessoas acordem, porque nós estamos muito próximos. A gente tem que ter uma mudança de vista, mudar nossas políticas, né? E tentar fazer a mudança. Porque se for desse jeito, meu amigo, o país vai estar quebrado e estamos muito próximos disso. O país já está quebrado, cara, porque as pessoas não querem... Meu irmão, tem locais que o gás de cozinha está R$105, bicho. R$105. Aí eu quero saber, um pobre que está com salário congelado, que não está ganhando mais de salário, tem condição de comprar? Como é que ele vai sobreviver, bicho? Como é que a gente vai sobreviver disso daí? Fica em casa, será que você está bem em sua casa? Seu trabalho não está sendo colocado como estressante demais? A pessoa que tem uma loja, uma pequena loja, como é que ela vai vender com isso daí? Meu irmão, é foda, bicho. Aí vamos nós. Se ficar o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí tem um bocado de papangu que fica mentindo. Se eu for para a rua, eu vou morrer. Eu vou pegar um vírus e vou contaminar minha família. Se eu não for para a rua, eu vou morrer de fome. Porque o Estado sem vergonha, as pessoas que deveriam ajudar as pessoas, não ajudam. Porque eu boto um dólar caro, eu boto a inflação cara, eu entrego as minhas riquezas naturais para estrangeiro, porque nosso preço do petróleo não é trabalhado pelas refinarias da Petrobras. Ela trabalha no preço de mercado e querem jogar a culpa na Petrobras. E deveriam falar também sobre essa questão do combustível, porque subir o combustível sobe tudo. Deveriam falar que as refinarias, onde se extrai o petróleo, não estão funcionando a 100%. Funciona hoje 30%, amanhã 40%, 30%, 40%. Por que não bota para funcionar tudo? E outra, por que não bota como antigamente a Petrobras para regular o preço do mercado brasileiro? Entrega para estrangeiro. Aí estão vendendo um bocado de refinaria. Eu quero saber um país de grande nação do mundo, um país rico que vende suas riquezas naturais. Diz um. Queria saber só de um. Aí quando não, mas o país burro tem, o nosso. O nosso. Nós tínhamos um avião de grande porte que entregaram o mecanismo todinho. Fiaram no cu, né? Fiaram no cu, como sempre. Tudo aqui no Brasil é assim. O brasileiro, ele desenvolve, ele tem uma aptidão, aí simplesmente ele pega tudo, faz uma bola e enfia no rabo. A vida toda é assim. Então, assim, bandas que elas marcaram mesmo
pelo menos teve uma época que as bandas elas batiam muito no sistema, mostravam muito essas coisas, foi na época que me fez ter mais uma característica, né? Então, eu reitero, onde teve Charlie Brown, Raimundos, Detonautas, CPM 22, gostei de Glória também, o Rapa, todas essas bandas, elas me trouxeram uma consciência, elas marcaram. Aí vão nas internacionais, Red Hot, Limp Bizkit, Linkin Park, Metallica, Deftones, todas essas bandas também formaram meu caráter. Ah, mas é em inglês. Cara, eu o suficiente fui procurar a tradução das músicas, procurar a história. Então isso também me ajudou na formação de compreensão da língua inglesa. Então hoje eu tenho um pouco de compreensão porque a música influenciou, a música marcou isso também. Então a música ela foi muito essencial na formação de caráter, na formação educativa, na formação da vida. Porque se você está bem, você escuta determinado tipo de música. Se você está triste, você escuta determinado tipo de música. Se você está com raiva, você escuta um outro tipo de música. Se você quer se acalmar, você escuta outra forma de música. Então, essas bandas marcaram muito a minha concepção. Assim, para mim, quando se fala de músicas e bandas que moldaram meu caráter, eu só tenho a agradecer, mandar um salve para a Nação Zumbi, Racionais, Red Hot, Charlie Brown, Raimundos, deixa eu ver aqui, Rage Against the Machine, System of a Down, parte dessas bandas dos anos 90 e 2000, tudo eu escutei, bicho. Então, eu percebi a grandeza que é a música, a arte música na minha vida. Como o Carlos falou, momentos bons eu escuto uma coisa, momentos ruins eu também escuto uma banda. Então, elas marcam uma determinada característica, um momento histórico da minha vida. E eu só tenho a agradecer isso e a minha criticidade. As minhas aulas de filosofia e sociologia, como vou repetir as palavras do Igão, eu aprendi com boa parte das bandas. A criticidade que eu tenho hoje, eu agradeço ao mundo que eu vivi. Apesar de que eu ainda tinha muito a aprender e era uma mente fechada. Mas eu agradeço a eles hoje o que eu sou, o que eu me tornei e o que eu espero ainda ter muito mais a melhorar. Que a cada dia a gente melhora cada vez mais. Eu só tenho a agradecer. Salve, salve, nossos heróis da música brasileira. Galera, eu só tenho a dizer, vocês já falaram tudo aí basicamente, né? Mas eu só vou generalizar, né? Eu acho que a minha formação eu devo muito à música nacional, né? Eu não vou citar aí o exterior porque não foi muito minha vibe, mas todos os grandes cantores, compositores aí que compõem o circo nacional, né? Que nossa região, principalmente do Nordeste, e em expectativa nacional mesmo, né? São grandes músicos, né? E formam realmente caráter com as letras, né? Suas letras e seus estilos, individual e em conjunto, né? Eu acho que é isso. Show de tudo. Então, pronto. Pessoal, esse foi mais um episódio do Alquimia No Sense. Espero que todo mundo tenha gostado. Vou dar as considerações finais aos nossos parceiros aqui para saber o que eles acham e o que recado eles têm para deixar para vocês. Galerinha, eu peço a vocês que escutem, compartilhem, que é justamente essa fuleiragem que nós fazemos, de algum momento ela vai ajudar as pessoas. Então, a gente tem essas conversas bem descontraídas, bem relaxada, que é para vocês também fazerem parte disso. Vocês deixem nos comentários, no YouTube, onde puder deixar comentário, e deixem propostas para a gente, e se quiserem também, em algum momento, a gente pode convidar vocês para participar, porque quanto mais, melhor. E quanto mais desenvolvimento da nossa criticidade, mais englobar a galera, a gente só tem a crescer. Então, valeu! Só complementando o que o amigo Danube falou, também deixamos aqui aberto a vocês essa oportunidade, né, de deixar sua opinião aí nos comentários e a gente vai discutindo. Se você concorda com a nossa opinião, se você discorda, e fiquem à vontade aí, a gente pode entrar em novos debates a partir disso, ok? Valeu! Então, pronto, pessoal. Mais uma vez reforçando, siga a gente nas redes sociais, @alquimianosense. Siga a gente no Anchor, Spotify, no YouTube, a gente tem um canal Alquimia No Sense. Então, basta colocar no Google Alquimia No Sense, você vai chegar na gente em todas as redes sociais. Pessoal, aqui é onde tudo o que é de maluco
é misturado, é colocado na alquimia, é se quebrado um tabu e se vira ouro. Valeu, pessoal. Até mais.